Agora, voltando ao assunto de fundos imobiliários high yield, a gente viu aí recentemente alguns fundos que deram problema, né? Mas eles caíram demais, assim. E algumas pessoas começaram a falar que virou oportunidade. Porque caíram, sei lá, 50%. Né? A gente pode citar aí DEVA11, HCTR, tem alguns outros fundos que acabaram sofrendo calotes, devido à economia também estar passando por um momento de juros altos e tal. Mas eles caíram muito. Nesse momento, muitas pessoas aqui que estão investidas, vale a pena comprar mais? Virou oportunidade ou a gente ainda tem que tomar um pouco de cuidado? O que vocês pensam sobre? Tem que tomar muito cuidado, não um pouco. Tem que tomar muito cuidado, porque é um pensamento simplista, né? Você falou assim, teve um default, caiu 50%, e aí, consequentemente, está barato. Não sei, pode ser que 50% ainda seja caro. Dos ativos tenha virado pó, né? Sejam de difícil execução ou ativos que a garantia está em lugares extremamente líquidos, que você não vai conseguir vender depois para transformar em dinheiro e devolver para o cotista. Então, eu, particularmente, quando eu vejo um fundo que passou por um estresse desse, eu prefiro ficar fora. Tá. Avaliar, porque às vezes isso, na verdade, é mais uma armadilha do que uma oportunidade, né? E, enfim, uma pessoa que não é do ramo, não está o tempo inteiro ali com a mão no pulso para ver como é que as coisas estão indo, se posicionar em fundos assim, eu acho que é um risco totalmente assimétrico. Hoje nas carteiras do Trix a gente não tem nenhuma posição em fundo high yield. A gente brinca lá na TRX que existem certas dívidas que são feitas para não serem pagas, né? Então, quando a gente vê lá emissões IPCA mais 20, IGPM mais... Meu Deus, IPCA mais 20 meu Deus. Hoje a gente ouviu no almoço, a gente almoçou com um banker, né? E ele falou de uma dívida CDI mais 17. Meu Deus, que isso, Porque cara? ele falou assim, mas é que o CDI tava 2, 3, e aí o cara topou tomar. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca. Como é que você toma CDI mais 17? Agora o cara tá... Obviamente o cara perdeu o projeto, né? Perdeu o empreendimento que ele desenvolveu. Então, é o que o Gabriel falou. Tem dívidas que não vai ser, o cara não vai pagar. Vai chegar uma hora que o cara vai falar, desisto, esquece. Aquela alegria toda, o fundo tá pagando um dividend yield de 1,5. Não tem almoço grátis. Tem que tomar cuidado, então, se só olhar o dividendo gordo é um problema, né? Eu acho que é aí que entra o que a Esquadra falou, né? Toma cuidado com analisar só o dividendo, porque ali pode reservar surpresas. Pode ter surpresas, né? Muitas das vezes você faz essa dívida no começo e você tem carência, né? Você tem carência de juros, tem carência de principal, tem carência dos dois juntos. Então, assim... Enquanto tá na carência, você não sabe se o cara tem condição de pagar ou não. Exatamente. Te dá uma sensação que, tô recebendo ali GPM mais 20, porque o cara pode fazer por competência, né? E não por lucro caixa. E que também é um dos... questionamentos. Dos questionamentos aí em relação a fundos imobiliários. E acho que isso é um negócio que a gente deveria padronizar, todo mundo fazendo a mesma regra. Mas tudo bem, depois é um outro assunto. Mas, então assim, te dá a falsa sensação que você tá recebendo o IPCA mais 20... E, na verdade, assim, você tá... Só tá precificando. E você tá se iludindo. Tá marcando aquela cota no IPCA mais 20, mas aquele resultado, de fato, nunca vai existir, porque aquele pagador, aquele devedor, não vai conseguir honrar aquela dívida. Não, absurdo. Então, essa alegria do dividendo turbinado pode se transformar numa tristeza grande na hora que a realidade vier, né? Exatamente. Então, a gente prefere ficar de fora, e a gente sempre preferiu ficar de fora, assim, desde lá de trás, em que tinha essa festa, né? GPM mais 10, mais 12 e o GPM estava 30%. E era financiamento de loteamento. A gente imaginava, mas como é que a pessoa física vai pagar uma parcela que hoje é 1.000 e ano que vem é 1.400, assim, ou 10 mil e no ano que vem é 14 mil reais. Nossa, não dá. Então, assim, é um negócio inconcebível, né? É o que a gente fala lá. São dívidas que foram feitas para não serem pagas. E aí você tem que ir no ativo. Mas é um loteamento no interior do Pará. Será que vale o preço que está marcado lá na garantia? Aí você vai pegar essa garantia. É muito difícil a análise. Lote muito no interior complexo. do Pará. Exato. Com garantia. Às vezes vai virar uma bucha para você, né? Você vai assumir os custos, não vai conseguir fazer nada com aquele imóvel ou com aquele ativo. Não vai conseguir revender. E o imóvel não valorizou na proporção que a dívida encareceu. Então, aquela garantia, às vezes o cara vai falar, fica aí com a garantia. Exato. Fica aí com o imóvel, que é mais barato do que eu assumir essa dívida vendendo meu imóvel. Aconteceu um tempo atrás, eu lembro que ainda trabalhava no mercado financeiro, e eu lembro que teve uma época que os bancos, eles financiavam carro assim,
0% de entrada e 80 pagamentos. E os juros, cara, chegava tipo assim, na metade do contrato o cara falava, meu carro já Mais barato depreciou, entregar o carro. tá mais barato eu entregar o carro do que pagar a dívida até o final. Não tá muito longe, 2008, a crise do subprime foi isso, né? A crise que quase quebrou o mundo foi exatamente isso, foi um excesso de crédito, acreditando que os imóveis iam sempre valorizar. Quando ele desvalorizou um pouquinho, quebrou todo mundo, né? Quebrou geral, porque daí o cara fala, prefiro entregar o meu Entrega ativo, o ó, imóvel. fica pra você E aí. quanto mais você recebe o imóvel, né, o credor, menos ele vale. Exato. Porque na mão do credor, tudo que ele quer é liquidar aquele ativo, e aí ele vai inundando o mercado com aquela quantidade de imóveis e o preço cai Aí você mais. imagina carro, né? Porque aí começa a vir tanto carro pro banco de volta, que assim, cara, ele tem que gastar com pátio, depreciação do carro, e se botar em leilão, cara, enfim, tem todo o processo jurídico, burocrático. Eu lembro que na época virou um problemão pros bancos, tanto é que acabou esse negócio, né? Hoje em dia você tem que dar uma boa entrada, como a gente veio falando aqui, a Lojas Americanas também deixou os bancos aí com a antena ligada em relação a crédito.